Meus queridos, quero chamá-los então à leitura da palavra do Senhor, sem demora, sem muitos avisos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, somente o verso de número 4. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Com certeza todos já leram, já viram e já ouviram esse texto de alguma forma. Esse não é um texto novo e também não é um texto daqueles pouco lidos. Na verdade, o Sermão do Monte é um texto de maneira bem vasta, lido, explicado, pregado. Há livros e mais livros sobre esse sermão. Um único autor escreveu um livro de aproximadamente 600 páginas só sobre as bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte não é um texto inédito. Você já, com certeza já ouviu esse texto. Talvez você já tenha ouvido até a frase e não sabia que era esse texto, mas você já ouviu esse texto. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Mas antes de pensar no texto em si, eu quero lhe fazer duas perguntas que são reflexivas, você não precisa responder. A primeira: todos os dias você procura notícias do que está acontecendo no mundo? Você tem um hábito de pela manhã já procurar lá, ligar noticiário, liga o rádio, entra no site de notícias da cidade, procura informações, procura se informar, procura manter-se informado sobre tudo que está acontecendo na cidade, no estado, no país, no mundo. Você é assim também? Eu falo que você é assim também porque tem um vício em notícia. A segunda pergunta, ao terminar de ler essas notícias, como é que você se sente? Depois de ter passado o dia lendo notícias e mais notícias, vendo fatos e algumas coisas que nem são tão fatos assim, como é que você reage a tudo isso? De que maneira você continua pensando o restante do dia? De que maneira você vai reagir o resto do dia com aquela notícia que você leu pela manhã? Ou, pior ainda, você é como aquele que Tiago fala, um ouvinte esquecido. Você ouviu a notícia, leu a respeito do que estava acontecendo, mas deu meio-dia, deu a fome, já passou, esqueceu. Estou pensando só agora na hora do almoço, não sei mais nem o que foi que falaram no jornal pela manhã. Eu vou assistir o jornal da tarde para lembrar o que passou pela manhã. Porque normalmente os jornais da televisão aberta é assim, né? É a mesma notícia de manhã, meio-dia e de noite. Só vai mudar o roteiro no outro dia. As notícias nos cercam. As informações nos cercam. E elas geram algum tipo de reação dentro de nós. Umas nos entristecem, outras nos alegram. Algumas deixam a gente meio perplexo. Outras assustam, porque parece que algumas coisas não estão ou não são possíveis de serem mudadas. Algumas vezes a gente lê notícias que trazem um peso tão grande sobre nós que a gente não consegue sequer digerir aquilo o resto do dia. Quem estava assistindo a televisão no dia 11 de setembro de 2001, logo cedo pela manhã, assistindo o jornal naturalmente, de repente um corte no jornal. Houve um acidente aéreo em Nova York. Um avião colidiu com uma das torres do World Trade Center. E imediatamente cortaram para aquela imagem. E de repente você começa a ver a notícia ali. E enquanto você está assistindo aquilo ali, de repente você vê outro aviãozinho para ali. Bum! É um segundo avião, bate na segunda torre. E você fica pasmo com aquilo. E a maioria daqueles que estavam assistindo, seja lá no local, seja pela televisão, em rede mundial, em tempo real, ninguém conseguiu entender, ninguém estava conseguindo compreender o que estava acontecendo. A notícia pegou todo mundo de surpresa, e tal surpresa que ninguém conseguia digerir o que era aquilo, e não havia nenhum especialista tentando explicar o que estava acontecendo. Ficou todo mundo pasmo, meio que aéreo, desligado. Algumas notícias fazem isso com a gente. Mas acontece que Jesus não está trazendo aqui apenas uma notícia. Ele não está trazendo apenas mais uma informação. Se Mateus fosse o diário de Jerusalém, se ele fosse um jornalista escrevendo a respeito de um fato que estava acontecendo lá em Jerusalém,
lá pelo ano 6 depois de Cristo, um profeta, um pregador, pregando na cidade, ele diria que, olha, as mensagens que ele tem falado são essas. Ao ouvir essa informação, felizes são os que choram. Que tipo de reação você teria? Na verdade, que tipo de reação você tem agora ao ouvir Jesus dizer que aqueles que são realmente felizes são os que choram? Se você for tender as terapias, você vai dizer, não, é porque chorar faz o coração ficar mais leve, dá aquela sensação de sair, de estar mais solto, de tirar aquele peso das costas. Chorar faz bem para a saúde, chorar faz bem para a alma. Não, não é disso que Jesus está falando, não. Jesus não está falando aqui de uma terapia ou de um tratamento imediato, não. Ele está falando de algo muito mais profundo. A Bíblia nunca usa, ou nunca há, em nenhum lugar da Escritura, aprenda isso, não há um só versículo isolado dos demais. A Bíblia é um livro inteiro, complexo e completo. O que é falado em Gênesis é confirmado nos profetas e cumprido em Apocalipse. Não há mudança de plano, não há mudança de direção. Deus fala a mesma coisa no primeiro capítulo da Bíblia e no último capítulo da Bíblia. Ele não muda de pensamento, ele não se moderniza, ele não evolui no pensamento ou na ideia humana. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É imutável. Sua vontade não muda, seu desejo não muda, sua percepção sobre as coisas não muda porque ele é perfeito. E tudo que ele sabe é perfeito. Ele sabe todas as coisas de maneira completa e absoluta, exaustiva, ao ponto de nós jamais entendermos. Logo, todo o texto bíblico tem um contexto, tem um porquê, tem todo um arcabouço atrás dele. Tem um motivo pelo qual Jesus disse: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Primeiro que bem-aventurados, a semana passada nós começamos aqui a falar sobre isso, sobre os bem-aventurados como aqueles que são pobres de espírito, ou seja, aqueles que não têm coisa alguma. A palavra pobres aqui, epitokos, significa miserável, mendigo, aquele que não tem coisa alguma, que não pode apresentar nada, que não pode dar nada. Então são felizes os que não têm nada a apresentar. E expressamos aqui, explicamos que isso se refere a nós como homens, como pessoas, diante de Deus. Diante de Deus não temos coisa alguma para apresentar, porque tudo vem dele. Não há nada seu que seja seu. Você não pode dizer, Senhor, eu te darei estas coisas. Você não tem nada para dar a Deus, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. O ar que você respira pertence a ele. A água que você bebe pertence a ele. A vida que te mantém ainda pertence a ele. Quando ele desliga o disjuntor, acabou. Quando ele corta a linha, quando ele corta o cordão, acabou. Não há mais você, não há mais eu. Então tudo pertence a ele. Logo, eu não tenho nada a oferecer a ele senão fidelidade, fé, amor. E pensando nisso, e continuando a isso, depois de Jesus ter falado que são felizes, completamente felizes, aqueles que são miseráveis e não têm nada a dar a Deus e que reconhecem isso, ele diz, também são completamente felizes os que choram. Ele não mudou de assunto. Por que essas pessoas choram? Porque viram uma notícia ruim na televisão? Não. Porque tiveram uma informação ruim? Não. Na Escritura, existem dois tipos de choro. E nem toda vez que alguém chora, o consolo que vem de Deus. Nem todo choro é bom. Nem todo choro significa que houve uma transformação, uma mudança. Nem todo choro é derramar da alma. Vou mostrar primeiro para os irmãos que Jesus não está falando de todo choro. Então não é bem-aventurado qualquer pessoa que chora por qualquer motivo. Um dos motivos que o choro não recebe de Deus qualquer tipo de misericórdia ou de consolo está no livro de 1 Reis, capítulo 21, verso de número 4. 1 Reis, capítulo 21, verso de número 4. Aquele que estiver com a escritura, por favor, abra. Aqui a gente tem o costume de acompanhar a leitura bíblica, tá? Mas se os irmãos estiverem sem a Bíblia ou preferir ouvir apenas, a gente vai ler o texto também. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso de número 4.
Enquanto eu leio, você vai continuar procurando. Nos diz assim o texto. Então Acabe veio para a sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara, pois este lhe dissera, não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Acabe, rei de Israel. O rei tinha soberania sobre seu estado, inclusive sobre as pessoas de seu estado. O rei podia tomar qualquer mulher como sua esposa, independente de que os outros quisessem ou não. Ele podia fazer isso. O rei podia tomar qualquer propriedade para si. O rei, a não ser que essa propriedade fosse como um caso de herança. A lei proibia que o rei tomasse herança para si. O rei tinha vários direitos, inclusive direitos esses que foram expressos por Moisés já no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. Então, Acabe tinha direitos, tinha autoridade, tinha poder para tomar o que quisesse. Mas, quando ele se chega a um homem que tinha uma vinha, e a vinha devia ser muito boa, uma plantação de uvas maravilhoso, ele deveria ter isso seria muito bonito, muito bom, porque para o rei, que tinha tantas coisas, olhar para aquilo e desejar, é porque ela realmente era muito boa. Ele foi fazer uma proposta a Nabote. Só que Nabote disse, olha, é herança de meus pais. Eu não posso vender. Eu não posso lhe dar. Eu não posso abrir mão. É herança de meus pais. A resposta de Nabote, então, fez com que o rei não alcançasse o que ele queria. Isso, no coração de Acabe, significou que nem tudo que ele queria, ele podia. Mas olha só, eu sou o rei. Tudo que eu quero, eu tenho que ter. Tudo que eu desejo tem que estar nas minhas mãos. Eu sou soberano. Eu tenho que ter as coisas que eu desejo. Então, se eu quero, eu tenho que ter. Mas Nabote disse, eu não vendo. E aquilo irritou ele, entristeceu ele, e de tal maneira que ele não conseguiu mais nem comer, nem dormir, se virou para a cama e se entristeceu. A palavra aqui usada para desgostoso e indignado é a mesma palavra para uma tristeza que gera dor, que gera agonia. Acabe estava, uma palavra que a gente usa muito ultimamente, depressivo. Então chega a sua digníssima esposa, que era pior do que ele, Jezabel, e vê o esposo triste e vai consolar o esposo. O que ela faz para consolar ele? Mata Nabote, toma a vinha e dá ele presente. Diz, olha, toma, você queria tanto. Parece aquelas mães, né? Aqueles pais bebês, o filho, não, eu quero. Não, não pode, eu quero. Aí vai lá, desmonta, vende o carro para dar um presente pro menino, porque o menino, o príncipezinho de casa, tem que ter as coisas, né? Jezabel está mimando Acabe. Acabe recebeu o consolo por parte de Jezabel, mas a condenação vem logo em seguida. O profeta vem logo depois para mostrar para ele o crime dele, da esposa dele e a maldade do coração deles. Esse tipo de choro aqui não encontra consolo em Deus. O choro egoísta, o choro de mimo, o choro de que eu quero e eu tenho que ter, se eu quero Deus vai me dar, se eu desejo Deus vai me dar, isso aí, meu irmão, não existe, não há em nenhum lugar da Escritura. Em nenhum lugar da Escritura está dito que tudo o que eu quero Deus vai me dar. Em nenhum lugar da Escritura diz isso. Em nenhum lugar da Escritura diz que tudo o que eu pedir o Senhor me dará. Tem uma ressalva ali, de acordo com a vontade de Deus. Não é tudo que eu quero, não é tudo que eu desejo. Deus não mima seus filhos, Deus cria seus filhos, Deus educa seus filhos, Deus forma seus filhos. Acabe não encontrou consolo em Deus, encontrou consolo na morte de um inocente para ter o que ele queria. Esse tipo de consolo não vem do Senhor. Logo, não é esse tipo de choro que encontrará conforto. Não é desse tipo de choro que Jesus está falando. O choro egoísta, o choro vaidoso, não encontrará consolo no Senhor. Há um segundo tipo de choro que não encontra consolo em Deus. Números, capítulo 11, versos de número 4 ao 6. Números, capítulo 11, versos de número 4 ao 6.
Moisés havia saído com o povo de Israel do Egito, estava caminhando no deserto. Passaram alguns dias, esse povo tinha atravessado o mar, tinha chegado próximo ao Jordão. Esse povo tinha visto colunas de fogo durante a noite, nuvens, colunas de nuvens durante o dia. Esse povo tinha ouvido Deus falar. Esse mesmo povo tinha visto as grandezas de Deus, as manifestações poderosíssimas de Deus. Esse povo viu Deus falar com Moisés e Moisés descer do monte com o seu rosto brilhante. Agora chega ao capítulo 11 de Números e o povo está indignado. Segundo o texto, alguns estrangeiros que foram com o povo de Israel, porque quando Israel saiu do Egito, alguns estrangeiros vieram também, que falaram, olha, esse povo aí, Deus está com eles, então a gente vai estar bem. Haviam egípcios no meio do povo de Israel, sim. E aquele povo foi junto com eles. Só que esse povo começou a dizer, ora, saímos do Egito e lá tinha pão, e lá tinha carne, e lá, eu não sei porquê, o cara estava com saudade de alho. A entender, né? Os fãs aí me perdoem, mas tudo bem. Ele tinha saudade do alho. Olha o verso 4. O vulgo, essa versão aqui diz o vulgo, mas a massa que estava no meio deles, do povo de Israel, veio a ter grande desejo, ou vontade. Pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar. A palavra chorar aqui é a mesma palavra que está no capítulo 1 de Reis. E disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, dos alhos porós, das cebolas. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. A expressão aqui, este maná, é uma expressão depressiva, tá? Depreciativa, perdão. É uma expressão depreciativa. Em outro texto, esse mesmo povo vai dizer, ou outra tradução, vai dizer, porque nós não queremos esse pão vil, essa porcaria desse pão. É isso que eles estão dizendo. Nós não queremos comer essa porcaria desse maná. Nós queremos carne. O povo que saiu do Egito pela mão poderosa de Deus, agora está no deserto com fome, e agora se volta contra o Senhor e diz, nós não queremos esse pão, o Senhor vai ter que nos dar carne. E o texto diz que o povo chorou. Todo mundo estava chorando, porque queria carne. Se fosse um tempo atrás, se fosse um tio meu que eu conhecia, dava logo um cascudo. Para parar de conversa. Mas, Deus, como é sempre misericordioso, chama Moisés e diz, Moisés, diga ao povo que eles vão comer carne. Vão comer. Não vão comer pouco não, eles vão comer. Moisés também se irrita, fala um monte de coisa lá para Deus. O diálogo de Moisés com Deus nesse capítulo 11 é extremamente enriquecedor. Leia o capítulo 11 de Números quando você chegar em casa. Mas o interessante é que Deus não consola o povo de Israel, porque o povo de Israel estava chorando de forma digna, porque eles estavam realmente tristes por uma coisa que era realmente necessária. Deus envia a carne. Mas logo depois, no finalzinho do texto, lá no verso 33, você vai ver que junto com a carne vem uma praga que mata muita gente que estava ali na gula, na vontade, naquela coisa. Cada pessoa colhia 10 barris das codornizes que desciam. Você sabe o que são 10 barris de passarinho? Comeram. E comeram tanto, e havia tanta gula, e o texto deixa claro que eles comiam com guludice, sabe? Quando o choro é por ganância, Deus não consola. Não é esse tipo de choro que encontra consolo aqui. Não são esses chorosos que encontrarão consolo no Senhor. Um choro que é por mania, por vontade, por desejo, porque eu quero, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que fazer, porque eu preciso. Precisa não, porque quer, é vaidade, é o orgulho, é a soberba. É o homem interior tentando, ou melhor, é o homem, a velha natureza, que ainda persiste em colocar o homem no altar e tirar Deus do altar.
Então, afinal, se nenhum desses, encontra consolo, de quem Jesus está falando? Quem é que chora? Que tipo de choro encontrará consolo no Senhor? Quando é que o choro encontra consolo no Senhor? Irmãos, eu tenho visto alguns dizer assim, não, porque aqueles que choram por justiça. Sim, mas que tipo de justiça? Se nós olharmos em termos de, vamos voltar para os noticiários, prostituição, exploração infantil, venda de órgãos, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de tudo que você imaginar, todo tipo de briga, de luta, de violência, uns contra os outros, guerras, rumores de guerras, uma violência permanente, mentiras, falsidade, enganos. Então você olha para tudo isso e diz, não, realmente há muitos motivos para nós chorarmos nesse mundo, porque esse mundo é mau, esse mundo é entristecedor, esse mundo é doloroso olhar as notícias. Alguns meses atrás, eu falei aqui com os irmãos com relação ao trabalho e nós contribuímos como igreja. A igreja contribuiu para o envio do missionário do pastor Marcelo Crispim, a missão Meninas dos Olhos de Deus, que está ali no Nepal. A missão Meninas dos Olhos de Deus no Nepal trata com crianças, com meninas de 3 anos. O pastor Marcelo Crispim me falou em off que havia crianças menores que isso. Crianças de 3 até no máximo 12 anos de idade vendidas para a prostituição, vendidas para a exploração sexual. E essas crianças muitas vezes chegavam a essa instituição chamada Meninos dos Olhos de Deus, eles compravam as crianças da mão dos pais para os pais não venderem para os traficantes. Você olha essas notícias e fala, meu Deus, isso é realmente doloroso, isso faz a gente chorar. Isso realmente parte o nosso coração. Quando você olha para pessoas que entendem, não sei por que cargas d'água, entendem que o ato de matar uma criança no ventre não é um crime e não é nada demais, você fica pensando, quando é que uma pessoa vai perceber que uma vida é sempre uma vida? Se um aborto, por menor que seja aquela criança, se um aborto é um aborto, alguém morreu. Isso não pode ser naturalizado. Isso não pode ser normatizado. Isso não pode ser legislado como se fosse uma coisa comum, natural. Ah, não, vamos matar um rato. Opa, vamos matar um bebê. Não pode ser assim. Não é possível que seja assim. E isso faz pessoas que realmente conhecem, entendem a ética cristã, chorarem, e chorarem muito. Mas que choro é esse que Jesus fala? É desse choro? Marcos capítulo 16, verso de número 10. Jesus já havia deixado seus discípulos, ele havia ressuscitado, mas eles não sabiam. Era o 3º dia. No 2º dia, passado, sábado, no 1º dia, logo cedo, domingo pela manhã, amanhecer do dia, as mulheres vão ao sepulcro e tentam ali, de alguma forma, elas queriam preparar o corpo de Jesus, porque na sexta-feira não foi possível, estava próximo já do sábado, elas não podiam fazer isso por causa da lei. Ok. Domingo pela manhã, muito cedo, elas vão para o túmulo. Chegando lá, elas não encontram, elas veem o túmulo aberto. Mateus diz que tinha um anjo sentado em cima da pedra. Marcos diz que a pedra tinha rolado por causa de um raio. Não importa. Talvez o raio tenha sido o anjo. Mas, de qualquer forma, a pedra não está mais lá. E não há mais nenhum corpo lá dentro. E as mulheres se desesperam, porque pensam, ora, roubaram o corpo de Jesus. Alguém roubou o corpo de Jesus. Ou tiraram daqui e colocaram em outro lugar, porque havia muita gente, havia uma guarda romana tomando conta do corpo. Tal era o medo de alguém pegar ali e fazer dele um herói. O medo do Império Romano. E principalmente dos judeus. Né? Então as mulheres chegam ali e não encontram. E elas começam então a entristecer-se. E elas começam a chorar. E elas veem então o anjo fala com elas pensam que é um funcionário dali, talvez. E elas falam, olha, cadê o corpo do Senhor? Cadê o corpo do nosso mestre? Diga para onde é que está. E ao conversar com o anjo, enquanto elas estão conversando com o anjo, o próprio Jesus se apresenta para elas, e elas, pensando que ele talvez fosse o administrador ali do cemitério,
do jardim, era assim chamado, se volta para ele e diz: meu Senhor, nos mostra aonde está o corpo do nosso mestre. Elas estavam muito tristes, estavam desesperadas. Mas é interessante, quando elas descobrem que é o Senhor, elas voltam correndo para avisar aos discípulos. Como é que estão os discípulos? Os discípulos estão tristes e chorando. Por que os discípulos choram? Só porque Jesus morreu? Porque eles perderam um amigo? É um choro de luto? E é interessante que o termo aqui usado, bem-aventurados os que choram, o termo aqui chorar, é um termo de pranto de luto. É prantear por uma perda, é prantear por alguém que morreu, é prantear por alguma coisa que foi rompida, quebrado. Há um pranto aqui, um lamento. E por que os discípulos lamentam? Os discípulos lamentam a separação do Senhor, a ausência do Senhor. Eles choram porque Jesus não está mais lá. Eles choram porque o Mestre não está mais com eles. O segundo texto, que antes de nós entendermos o que é esse texto aqui, está em João capítulo 20, verso 15. Ali também há um choro por causa do corpo de Jesus. Mas a pergunta de Jesus para as mulheres é: por que choras? E a pergunta que ele faz, João capítulo 20, verso 15, a pergunta que Jesus faz: por que choras? A quem procuras? Elas estavam chorando por causa do Mestre. Elas procuravam a Cristo. Elas precisavam do Senhor. Elas choram porque Ele não está mais lá. O terceiro e último texto nessa linha, para nós entendermos direitinho. Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Primeiro texto, os discípulos estão chorando porque Jesus tinha morrido e eles estavam sozinhos. Segundo texto, as mulheres que foram ao sepulcro estão chorando porque não encontraram o corpo de Jesus. Terceiro texto, Pedro está chorando porque traiu Jesus. 3 choros, o mesmo motivo, a mesma necessidade. Cristo, Jesus. Os 3 choram, os 3 choros apontam para o mesmo lugar. Nós choramos, irmãos, por coisas, nós choramos por necessidades, nós choramos porque queremos algumas coisas, mesmo que essas coisas não sejam pecado, não. Talvez você chore porque a sua vida não está caminhando como você pensou que deveria caminhar. Talvez você chore porque você não alcançou aquilo que você desejou na sua vida, um filho, uma esposa, um marido, uma vida mais, um trabalho mais firme, uma vida social melhor. Sei lá, você chora por outras coisas. Você chora porque você não consegue vencer algum pecado. Você chora. Mas quando foi a última vez que você chorou, primeiro, por seus pecados e segundo, pela ausência de Cristo? Quando foi a última vez que você desejou Jesus? Ele. Não as coisas que Ele dá. Ele. Quando foi a última vez que você provou a si mesmo que ama o Senhor? Não as coisas que Ele pode te dar. Quando você vem ao culto, é uma oportunidade de você receber ou você vem para doar, para oferecer? Quem é o Senhor em sua vida? Que lugar Ele ocupa? Porque o consolo que Jesus oferece não é só consolo em coisas... Irmãos, não chore por causa das coisas desse mundo. Vai passar. Vai acabar. Caixão não tem gaveta não, meu querido.
Você não leva a nada. Não chore por coisas, não, porque eu preciso alcançar as minhas metas, porque eu quero ser presidente da maior empresa desse país. Para quê? Um dos homens mais ricos do Brasil morreu de câncer. E o dinheiro dele não valeu de nada. Presidente de uma das maiores, eu não sei como é que chama a fábrica de tecidos, né? Tecelaria, alguma coisa assim. É um dos maiores do Brasil. Exportava para vários lugares do mundo. Homem extremamente rico, foi vice-presidente da República. Morreu de câncer. E o dinheiro não pode fazer nada para ele. E ele mesmo disse isso. O que você espera? O que você anseia? Por que você chora? Porque alguma vontade sua não foi cumprida? Mas não são as suas vontades que são cumpridas, são de Deus. Então, no meio de tudo isso, onde está Cristo? Onde está o amor ao Mestre? Sabe por que Pedro chorou? Pedro não chorou porque, poxa, perdi meu cargo de apóstolo. Rapaz, agora eu vou ter que voltar a ser diácono, né? Sei lá, vou ser porteiro de novo. Perdi o cargo de apóstolo, vou ter que voltar lá de novo para começar tudo de novo. Pedro não está chorando por causa da posição dele. Pedro nem sequer imagina essas coisas agora. Pedro não está chorando porque ele foi desmascarado. Pedro não está chorando porque as pessoas ali descobriram que, olha, você também é um dos seguidores de Jesus. Não é por isso que ele está chorando. Ele está chorando porque ele foi covarde. Ele está chorando porque Jesus olha para ele e tinha avisado a ele: você vai me negar hoje, Pedro. Não, Senhor, por ti eu morro. Não, Pedro, você não morre por mim. Você não tem coragem de morrer por mim. Você vai me trair hoje. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele disse: não, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. E todo mundo disse a mesma coisa. Todos os 11. 11 não, né? 10, né? Que um já tinha ido. Todos. E todos fugiram. E todos se acovardaram. E todos se esconderam. E todos se deixaram o Senhor sozinho. Mas Pedro é pior, porque para ele é mais complicado. Porque ele tem a oportunidade de assumir que sim, eu sou discípulo dele. Mas ele diz: eu nunca conheci esse homem. E a última vez que Pedro responde, o texto bíblico deixa muito claro, principalmente no original, que ele fala com uma... Ele está quase xingando. Ele se embravece, ele se irrita com as pessoas que estão perguntando para ele. E tão irritado que ele estava, ele disse: eu nunca vi esse homem. O galo canta. Jesus olha para ele. E ele desmonta. E acabou o homem. E Pedro vai para algum lugar, foge dali e chora amargamente. Chora. O termo aqui deixa claro que ele está gritando. Você já viu uma pessoa gritar quando está chorando? Desespero, angústia, a dor de você não poder voltar atrás para consertar o que você fez. Desespero. É isso que Pedro está fazendo. Pedro grita, chora, lamenta. Por que ele lamenta? Por que ele chora? Porque ele não teve coragem de assumir o mestre, de morrer com ele, de apanhar com ele. Por isso que Pedro chora. É esse choro que vai encontrar consolo. É esse choro de amor pelo Senhor que encontra consolo. Para que você não diga assim: não, está forçando, pastor. Não estou forçando, não. Apocalipse capítulo 5, verso número 4. João tem uma visão do céu, das últimas coisas, e Deus o leva a uma outra dimensão, e lá ele começa então a ver coisas que o Senhor estava mostrando para ele que deveria acontecer muito em breve. Mas uma coisa, é claro, o Evangelho, o Apocalipse começa com o Evangelho, sempre. E ali no Evangelho está mostrando, em primeiro lugar, a ascensão de Cristo, a entronização do Senhor. Jesus como rei. Mas antes de ver Jesus reinando, entronizado,
João está ali e há um burburinho e há uma confusão. Não é uma confusão, mas ali há uma expectativa. E na expectativa qual é que está no céu? Há um livro na mão de Deus. E esse livro, selado com 7 selos, ninguém pode tocar nele. Ninguém pode pegar. Ninguém foi encontrado, nem nos céus, nem na terra, nem entre os mortos, nem nos antepassados. Volta lá até Adão. Ninguém foi encontrado digno de abrir os selos, sequer de olhar para ele. Ninguém. Absolutamente ninguém. E João chora então. João chora por causa da miséria humana. João chora porque aqueles que foram criados por Deus, seus filhos, nenhum o glorifica. Todos se tornaram inúteis, como disse Isaías. Todos pecadores, todos amam o caminho errado. E até aqueles que se esforçam, o seu esforço é em vão. João chora. Então vem o consolo para João. O anjo diz a João: olha, João, não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá. O cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Cristo. Ao ver Cristo, ao ver o cordeiro, João entende. E o cordeiro toma o livro das mãos de Deus e abre os selos. Essa é outra história. Mas observe, por que João chora? Zelo pelo Senhor. Amor pelo Senhor. Ele está chorando pelo motivo certo. Ele chora por causa da glória de Deus. Como Jeremias chorava por causa de um povo completamente rebelde. A ponto de Deus dizer para Jeremias: não ore mais por esse povo. Não interceda mais por eles. Não vou ouvir mais você. Jeremias escreve um livro só para lamentar. E as lamentações de Jeremias em nenhum lugar vão em direção a Deus. Todas elas vão em direção à miséria humana. Jeremias chora porque ninguém está ouvindo, seguindo, olhando para o Senhor, amando o Senhor. O coração do homem se corrompeu. Então por que nós devemos chorar, afinal de contas? Quem são os bem-aventurados? Quem encontrará consolo? Quem são os felizes? Completamente felizes porque choram. Apocalipse capítulo 21, verso de número 4. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se nós pegarmos esse texto e olharmos ele de trás para frente, a gente vai fazer a leitura que quase sempre as pessoas fazem. Por que o céu é bom? Porque lá ninguém morre, porque lá não tem doença, porque lá a gente vai ver nossos parentes. As pessoas sempre vão ao contrário. Mas olhando o texto na direção correta, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, ou seja, serão consolados. Quem será consolado? Todos aqueles que estão, capítulo 20, que foram selados, que foram chamados, que foram colocados no reino, separados dos condenados. Esses que entram no céu são consolados. Ali, então, não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Que consolo é esse? O que é? Onde é, irmãos, que se liga morte, pranto, lamento e dor? Onde é que essas coisas entram no mundo? Tudo isso entra no mundo na queda, no pecado, na desobediência. É o pecado que gera essas coisas. É o pecado que mata o homem. A morte entra por causa do pecado. A dor vem por causa do pecado. A lamentação vem por causa do pecado. Não há registro de lamento, de dor, de choro antes da queda. Antes da queda não há choro. Após a queda, tudo se torna lamento, dor. Gênesis capítulo 13, capítulo 3. As maldições que Deus vai lançando primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher e por último sobre o homem, que engloba toda a terra, porque o homem é o gerente. Então ele toma tudo, vai cair sobre ele e sobre toda a terra que ele recebeu para gerenciar.
A maldição alcança todos. Essa maldição é quebrada aqui, em Cristo, na consumação. No fim, serão consolados por quê? Consolados porque não há mais pecado. Porque os que choram, quem é que chora? Choramos por causa dos pecados. Choramos porque ainda vivemos ainda, como disse o apóstolo Paulo, ainda estamos nesse corpo. Ainda vivemos aqui. Ainda estamos no meio de um mundo corrompido e perverso. Há um choro por causa do primeiro passo. Ora, quem são os pobres de espírito? Que não tem nada para apresentar a Deus. Pobre, pecador, miserável. Então eu choro. E encontra consolo. Não há coisa alguma para oferecer ao Senhor. Então eu choro. Porque eu não fui encontrado digno. Eu não sou digno. Na verdade, a frase que mais se ouve e que menos se vive em termos de realidade é uma frase que todo mundo acha lindo quando o centurião diz: olha, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas diz em uma só palavra, meu criado será, meu servo será curado, porque eu sou homem que tem autoridade e estou sob autoridade. E digo a esse vai e ele vai, e digo ao outro vem e ele vem. Ele está reconhecendo que Jesus tem autoridade, soberania. Mas mesmo reconhecendo que Jesus tem autoridade, ele, como sendo um homem de alta classe, como sendo um homem de alta patente, não é digno de receber Jesus em sua casa. Por quê? Porque é um miserável pecador. E ele tem que chorar. O problema de muitos de nós hoje é que nós não somos confrontados com a realidade de que nós somos pecadores. Buscamos muita coisa. Talvez a coisa que a gente mais procura é aquele filme famoso lá de Will Smith, A Procura da Felicidade. Mas qual felicidade há fora de Cristo? Onde é que você vai encontrar felicidade fora do Senhor? Como você espera ser feliz longe daquele que criou você para Ele? De que maneira alguém pode ser feliz andando contrariamente a tudo que foi criado para ser? Nós não fomos criados para viver em pecado. Adultério, prostituição, lascívia, ganância, dinheiro, poder, fama. Não! Nós somos criados para termos prazer em Cristo, na graça dEle, na glória dEle, na presença dEle. Tá, eu sei que talvez isso pareça assim muito místico até. Tá, pastor, eu não estou vendo Jesus, eu não estou sentindo. Ô, meu irmão, fé não é sentir. Fé é você não ver nada, não ouvir nada, não sentir nada e continuar esperando no Senhor com confiança. É ter certeza que aquele que disse essas coisas é fiel. Eu choro porque eu sou limitado e a minha limitação não deixa eu ir além, mas o Senhor me leva. Mas é uma luta constante. Eu choro e precisamos chorar porque ainda estamos ausentes do Senhor, como as mulheres, como os discípulos, como Pedro. É a ausência de Cristo que tem que fazer você chorar. É a ausência de Deus na sua vida que tem que fazer você chorar de uma maneira copiosa. Você tem que se tornar uma criança em lágrimas, percebendo a ausência do Senhor. E eu não vou fazer você chorar esta noite. Não fiz essa aula, essa técnica. Eu quero que você pense sobre isso. Bem-aventurados, completamente felizes, são os que choram. Isso é contramão, né? É contracultural. Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, desde rede social até as redes de mídia, qual é o foco do pessoal? Seja feliz. Vá em busca de sua felicidade. Perdão. Busque a felicidade.
A felicidade está dentro de você. Olhe para você mesmo, seja feliz com você. E assim, sabe, vai inflando, inflando, inflando. Sabe o que está fazendo? Está te matando. Está nos matando. Porque quanto mais você olhar para dentro, mais escuro vai ficar o caminho. Quanto mais você procura respostas dentro de você, mais angustiado você se torna. Porque a resposta não está em você. A felicidade não está em você. Não está no profundo do seu coração. O texto começa dizendo isso. Jesus vê uma multidão e ele começa então a pregar para essa multidão. Ele começa assim, com o Sermão do Monte. No meio daquela multidão, tinha pessoas de todas as classes sociais. Ali tinham sacerdotes, levitas, tinham escribas, fariseus, saduceus, soldados romanos, gente da alta corte do governo. Tinha pessoas ali que mendigavam. Tinha os zelotes, que eram os guerrilheiros, né, os loucos lá daquela época, que queriam matar de qualquer jeito, queria matar romano. Não aguentava ver um romano que queria matar. Tinham aqueles que eram dados ou eram tidos como mestres também. Vários ali. Todo mundo ali ouvindo Jesus falar. E ele deu uma resposta só para todo mundo. A direção é uma só para todos. Ele não direciona uma palavra para cada um, porque cada um tem uma necessidade. A necessidade máxima do homem é uma só. Então o Sermão do Monte é uma necessidade do homem, seja o que você quem for. Seja qual for sua classe social, seja quem você for, seja o que você pensa, seja qual for a tua ideologia, a sua resposta é a mesma. Cristo é a única, a última e a absoluta resposta para toda a vida. Todas as questões da vida. Cristo, não há outra resposta. E só vai compreender isso quando você cair em si e perceber quem você é, como você é pecador, e diante disso você chorar, lamentar. E nesse lamento você encontrará o consolo. Você encontrará Cristo. Você encontrará o Senhor. Nós somos chamados a sermos felizes, sim. Mas entenda, ser feliz não é viver a vida toda de sorrisinhos, de piadinhas, de memes e memes. Ser feliz não é a gente passar o tempo todo pulando de uma mensagem de autoajuda para outra mensagem de autoajuda, se autodestruindo ao invés de se autoajudar. A felicidade só pode ser encontrada quando nós encontramos primeiro os nossos problemas, nossos defeitos, as nossas culpas. O mundo diz, você não deve se sentir culpado. Jesus disse, você é culpado. O mundo diz, você deve buscar a felicidade e aqueles que impedem sua felicidade, você deve se afastar deles. Jesus diz, você deve chorar por você mesmo, porque é você que é o problema. O mundo diz, busque, cresça, vá além. Jesus diz, se humilhe, se desfaça, seja pobre de espírito, seja miserável, reconheça que você não tem nada. E quando você reconhecer que você não tem nada, quando você reconhecer que não há coisa alguma em você, que você é seu mesmo, quando você entender que até o ato de você estar pensando agora sobre tudo que eu estou falando não vem de você, mas pertence a Deus, você então compreenderá que é nele que se encontra a completude. Chore, lamente seus pecados. Chore, lamente seus caminhos errados. Chore, lamente a vida que você possa ter levado de forma incorreta. Chore e lamente o fato de você não ter coisa alguma para apresentar diante do Senhor. Porque aí então você receberá consolo. E o consolo de Deus, que é finalizado em Apocalipse, você pode dizer assim, pastor, quer dizer então que eu vou ter que esperar até quando Jesus voltar para eu finalmente receber o consolo da minha alma, minha alma se descansar, né, desse peso todo. Não. Porque em João capítulo 14 e 15, Jesus promete que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará conosco todos os dias.
está conosco agora. Guia esta reunião. Orienta tudo o que acontece. Prepara o coração de vocês para que vocês ouçam a palavra. Usa as palavras que eu falo, mal faladas, mal pensadas, na minha incapacidade. Ele usa essas palavras malditas no sentido de mal faladas. Ele usa essas palavras sem muita sabedoria, mas ele usa assim mesmo para conduzir você à verdade. O consolo vem de Deus, seja agora ou na eternidade. Mas esse consolo só encontrará aqueles que choram. E aqueles que choram pelo motivo correto. Chore por sua alma. Chore pela alma daqueles que estão ao seu redor. Chore pelas coisas que você tem visto nesse mundo. Chore pela miséria humana. Chore por aquilo que você tem notado. E ore ao Senhor, para que no meio desse choro haja um consolo, conforto e certeza da graça de Deus sobre nós. Se eu posso deixar nessa noite, irmãos, 2 lições básicas que eu gostaria que você levasse para casa e pudesse pensar, ou deva pensar. A primeira é: não é porque me entristece, não é porque meu coração está doendo, não é porque a minha alma está apertada, meu coração está apertado, que o motivo que levou a isso é bom. Compare os motivos da sua tristeza, da sua dor, com a Escritura. Porque só a Bíblia pode te dizer se os motivos pelo qual você tem andado triste são motivos reais, são motivos verdadeiros, ou são motivos egoístas, são motivos apenas vaidosos. Segundo lugar, se você compreende, você compreendeu que são seus pecados, que são seus reais motivos de se entristecer, arrependa-se. Arrependimento é um ato que acontece mediante a ação do Espírito Santo. Ore. Se desmonte suas guardas. Ouça a voz do Senhor. E arrependa-se. Arrependa-se dos seus caminhos. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da vida louca que você está vivendo ou já viveu. Arrependa-se. Arrependa-se, porque o arrependido encontra graça, misericórdia, consolo. Mas aqueles que são obstinados, os que foram entregues a si mesmos, como diz Romanos capítulo 1, os que guiam seus próprios caminhos, os que andam pelas suas próprias vistas, os que dizem, eu sou senhor da minha vida, os que repetem lá o poema lá que Morgan Freeman leu uma certa vez no filme aí, eu sou o capitão da minha nau, eu sou o capitão da minha vida. Se você pensa assim, dificilmente você vai encontrar o Senhor. Porque não há lugar para 2 senhores. Não há lugar para 2 guias. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a você mesmo. Ou você serve ao Senhor, ou você é escravo dos seus próprios desejos. Ou você serve ao Senhor, ou toda a sua vida é guiada apenas pelo que você quer, deseja e anseia. Então você é senhor de sua vida, sim, mas não encontrará consolo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Chore, lamente, grite por causa dos seus pecados. E o Senhor te ouvirá e haverá consolo para a sua alma. Em o nome de Jesus. Amém.